Boa noite, amados irmãos. Bem-vindos para mais uma noite de aprendizado, de orientação e de bênçãos. Que todos estejam bem, na paz do Cristo. O evangelho sugerido para hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas anteriores das aflições, item 6. Se há males dos quais o homem é principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos e parece atingi-los como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pôde impedir. Os reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência, as calamidades naturais e as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram tantos infelizes dos meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e o cretinismo, etc. Aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação e que não puderam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmos, e que os expõe à caridade pública. Por que então seres tão desaventurados e infelizes, enquanto a seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são tão favorecidos sobre todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram a vida de sofrimento? Esses são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parece ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo e de ter sua sorte irrevogavelmente fixadas após a entrada de alguns instantes na terra, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tanta miséria que na terra mereceu um futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, estas misérias são o efeito e devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, ou seja, está em uma existência anterior. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nessa vida, seguramente o fizemos em outra. E é uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. O homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido no hoje, o será no amanhã. E sendo assim, aquele que sofre está expiando os erros do seu passado. A infelicidade é à primeira vista nos parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. É isso, meus amados irmãos. Que o Evangelho possa nos amolar, possa nos preparar para vivermos uma vida plena, com a consciência de que viemos fazer aqui o que temos que fazer para alcançar o reino dos céus. Boa noite e fiquem todos na paz do Cristo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, porque muitos vão assistir a gravação desse vídeo. Professor Júlio, há algum tempo não temos gravado palestras, até por causa da agenda. Outros irmãos estão gravando e estamos tentando, junto à equipe de gravação, que você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, do Ana Luz, possa ter um leque de assuntos importantes para a espiritualidade. A espiritualidade brasileira que vem crescendo no mundo, eu diria já no mundo digital, como previu nosso querido Chico Xavier há muitos anos, que um dia Kardec seria falado ao povo deste país por multimídia. O assunto escolhido para hoje, senhores, é tirado do nosso querido Evangelho, lá no capítulo 5, Causas Anteriores das Aflições. E eu vos digo que quem não as tem, muito difícil é aquele irmão, aquela irmã, que durante a sua existência nessa vida não tem algum tipo de aflição. E essa aflição, em boa parte, pesa sobre os ombros do nosso próprio passado. Diria Kardec, com palavras sábias que escreveu no Livro dos Espíritos, primeiro, que o homem é a causa primeira nessa vida. Por mais que você se sinta contrariado ou esteja contrariado, a vida humana tem um peso que não é possível limitar. Não há valor, não há limite entre homens e mulheres de todas as idades, de todos os países desse mundo chamado Terra. Lá na questão 880 do Livro dos Espíritos, nós temos o item que fala exclusivamente sobre a vida, a importância da vida. A vida que muitos, infelizmente, tiram. No último mês de setembro, que estamos gravando no mês de outubro, campanha gigante no Brasil para que as pessoas não tirem a própria vida. E tirar a vida existe de várias maneiras. E na questão 358 do Livro dos Espíritos, tem um escrito, eu diria, muito inteligente sobre interromper a vida. Então nós temos aí dois quadros extremamente dramáticos que são o interrompimento da vida humana em todo o seu processo de gestação, evolução, etc., e aqueles que a retiram. E eu quero dizer, senhores, que sempre que se fala desses dois caminhos, interromper a vida ou tirar a vida de alguém, de alguma criatura humana, não cabe julgamento, e sim reflexão. Reflexão, ainda mais nós que estamos, e já fechamos, a segunda década do século XXI, e ao fechamento dessa data tão emblemática, nós temos aí uma nova realidade do mundo pós-Covid. Eu já estou colocando como pós-Covid. Assim como nós já tivemos um mundo pós-peste negra, pós-gripe espanhola, agora nós estamos tendo o mundo pós-Covid. E a Covid ceifou a vida de muitos irmãos. Mas a Covid, sem entrar nessa área, sabe-se que foi uma questão médica biológica. O irmão partiu porque tinha uma saúde debilitada, ficou doente e partiu. É diferente desse argumento que nós estamos trabalhando nesta pequena palestra de hoje. A reflexão do tirar e interromper a vida. 99,9% de todo o sofrimento que passamos, irmãos, tem a ver com o sofrimento de causas anteriores, de vidas anteriores. E eu
quero dizer aos senhores que, se fosse numa igreja evangélica, eu diria aos senhores que eu poderia ser o testemunho de fé. Porque se nós temos sofrimento de causas anteriores, de vidas anteriores, das diversas existências corporais que nós tivemos, e há espíritos muito antigos vagando neste mundo, nós temos uma ciência que é a apometria, o estudo de vidas passadas, que o nosso amado Centro Ana Luz trabalha há muitos anos, e eu posso dizer que eu mesmo, palestrante, membro de mesa, estou tentando aprender alguma coisa no mundo de Kardec, eu posso dizer que aprendi muito na apometria. A apometria me fez refletir sobre como está no nosso DNA espiritual. Tudo que foi causado, ou foi causa, ou foi consequência de sofrimentos de vidas passadas, das diversas existências corporais. Então, irmãos, quando se dispõe a ter minutos de conversa com os senhores, eu quero lhe dizer que nós devemos nos encaixar dentro dessa realidade. Muitas vezes nós criticamos, nós estudamos e fizemos as nossas reflexões e esquecemos que nós, no movimento espírita brasileiro e mundial, estamos muito envolvidos com tudo isso. Cada vez que chegamos aqui para falar, para gravar, e se Deus quiser, em breve estaremos falando ao vivo, novamente ao nosso povo, é muito difícil, porque nós mesmos fomos ou somos vítimas dessa, e não vítima, né? Somos parte dessas reflexões todas. Alguém que vai assistir na quarta-feira ou numa das quartas-feiras a gravação, e certamente depois vai refletir alguma coisa após assistir a gravação, deve estar perguntando, poxa, professor, mas no caso do interrompimento de vida, hoje, onde nós vivemos uma sociedade que não quer nenhum tipo de censura, de preconceito ou similar, que as mulheres, principalmente o pessoal do grupo ou do movimento feminista, que as mulheres têm o direito sobre o seu próprio corpo, etc, 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 etc. Só que eu, que na minha vida profissional sou professor de história, eu alerto aos senhores o grande perigo que há para aqueles que defendem essa teoria do meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, eu interrompo a gestação que eu quiser, eu tiro a vida a hora que eu quiser, e aí por diante. Voltando à questão em si, de interrompimento de vida. O professor Newton, sempre converso muito com ele, sobre esses fatos históricos. Existe uma palavra muito famosa, ela ficou muito famosa depois dos acontecimentos trágicos, terríveis da Segunda Guerra Mundial, que é a eugenia. Os alemães, muito antes de mandarem para as fornalhas dos campos de concentração 6 milhões de judeus, 800 mil ciganos e mais um monte de deficientes mentais e físicos, eles praticaram eugenia na África. Eles queriam de toda maneira que a sociedade europeia, em especial a alemã, vitimada pelo nazifascismo, essa sociedade não tivesse pessoas com deficiência física. Os senhores imaginem alguém que pensa que seria o admirável mundo novo. Temos uma sociedade sem cadeirantes, deficientes visuais, deficientes mentais de todo tipo. Seria muito mais fácil de viver? E por que existe isso? E por que o mundo espírita tenta apaziguar sofrimento de pai, mãe, membros de família, quando o assunto é interrompimento de gestação ou tirar a vida? Se os senhores, numa hora que tiverem alguns minutinhos, pesquisarem as cartas psicografadas
das milhares que Chico escreveu ou de qualquer outra figura pública, como ex-cantores, atletas e políticos, os senhores sentirão o peso das palavras que estou dizendo. Daqueles que, em vida, tudo isso que eu estou falando e muito mais, não refletiram, irmãos. Eles olharam o relógio do tempo e perceberam o quanto não podiam voltar atrás. E, infelizmente, eu posso garantir aos senhores que não há como voltar atrás. Não existe nenhum tipo de efeito borboleta no mundo real que vivemos. Ninguém que interrompe a gestação, que tira a própria vida ou comete erros piores, como tirar a vida também de um irmão, ele não poderá voltar atrás. Repito, não poderá voltar atrás. Então, a eugenia, nome científico, poxa, vamos ter uma sociedade de pessoas perfeitas, fisicamente, mentalmente e o espiritual, irmãos. Às vezes, existe uma série de considerações que nós não temos tempo nessa curta, porque a nossa ideia é a mensagem para o irmão, ler o Evangelho, escutar palavras e depois o passe. Mas pode acreditar que a história está cheia desses exemplos. De exemplos desde os grandes homens e mulheres que de alguma maneira marcaram a história da humanidade até aquele simples homem e mulher. E lembrando do meu querido amigo Silvio, um palestrante que eu aprendi a admirar por causa das suas histórias, aquelas histórias que parecem histórias apenas para agradar, mas que na verdade é uma história verdadeira. Eu vou lhe contar um caso real. Um pequeno caso real que aconteceu no Brasil há poucos anos atrás e que foi levado essa história numa grande conferência de irmãos espíritas do Brasil. Existe no interior do Brasil vários centros espíritas. Casas como Ana Luz, que aqui estou. E havia um jovem casal espírita que frequentava a casa desde muito jovem. Se conheceram. E como na vida é muito normal isso acontecer, nós nos apaixonamos. E nós casamos. E quem casa, pensa sempre, quem casa quer casa? Não, quem casa quer uma família. E depois de algum tempo casados, deu a felicidade de ambos, positivo no teste de gravidez, foram ao médico, realmente a irmã estava esperando uma criança, passado mais um tempo, né? Cada mês a gestação são 9, quando chegou um pouco menos da metade, o médico chamou o casal. Olha, eu preciso que vocês venham aqui, que eu preciso conversar com os senhores. Pois não, doutor. Eu lamento informar que a criança que a senhora espera, ela tem uma séria deformidade. Seríssima. E pela nossa experiência como médico, e até pela medicina que nós possuímos até hoje, veja que isso não faz tanto tempo, eu posso garantir para a senhora que, no máximo, horas de vida, essa criança terá nosso meio. E o que é que o senhor aconselha, meu caro doctor? Eu aconselho a interrupção dessa gestação. A irmã e o irmão, com os olhos marejados de lágrimas, disseram: ok, doutor, nós vamos para casa e nós vamos analisar esse caso. Na verdade, eles não quiseram dizer na frente do médico, porque aí entraria numa celeuma científica, mas eles decidiram, sem falar, mentalmente, como um espírita que deve sempre seguir a sua boa intuição, e que eles não iam interromper a gestação. Eles não iam interromper, irmãos, porque isto vai contra os princípios de Kardec. Aí você
deve estar curioso. E o que aconteceu, professor Júlio? A gestação chegou ao 9º mês. E realmente, a criança, que era uma menina com uma terrível deficiência. E essa terrível deficiência fez com que a menina durasse alguma coisa de 80 e tantos minutos, um pouco mais de 1h30, vamos colocar assim. E a criança? Não preciso dizer que aquilo deixou eles muito magoados, tristes, cabisbaixos, mas voltaram à rotina do centro espírita. Essa rotina que tantos de nós queremos que volte. 2 anos depois, em uma das várias sessões que a casa tem, que é uma tradição brasileira e mundial, um irmão médium incorporou uma criança. E não preciso dizer que a voz da criança incorporada era daquele bebê. Que veio exclusivamente para agradecer os 9 meses de carinho da mãe, que falava com ela na barriga e dizia: por mais que fisicamente tu não sejas perfeita, minha filha, mas no nosso coração nós amaremos você eternamente. A emoção toma conta do recinto, quando, ao se despedir, ela disse: eu gostaria muito de ter uma chance de um dia poder voltar e fazer parte da família que eu não tive. Mas um tempo se passou e novamente essa irmã engravidou. Ela engravidou e quando faltou ao médico, o mesmo médico, a gestação estava tudo ok e nasceu uma jovem de olhos verdes e cabelos belos, que veio ao mundo para trazer a maior felicidade do mundo para esse casal. Essa moça hoje é uma mulher e essa família continua firme no mundo do amor de Kardec. Será que eu fiz bem contar a história, professor Júlio? Porque ela é uma história real. E eu vos digo, não cabe julgamento e sim reflexão, irmãos. Isto é reflexão. Se alguma coisa nessa história fosse invertida, não teríamos um final tão bonito, teríamos um final melancólico. Por isso que não basta dizer, eu tenho direito, eu posso fazer, o livre-arbítrio, a eugenia. Não. Eu aprendi com os irmãos que nós devemos passar o melhor do melhor dentro do mundo espírita. Kardec sempre falou isso. E Chico, que é Kardec, fala isso, irmãos. Devemos amar as pessoas como elas são. Devemos respeitar a vida. Se hoje existe uma consciência, que aliás acho lindíssimo, de pessoas que dedicam a vida a cuidar e salvar a vida de animais, como gatos, cães, cavalos e similares, você imagina a vida humana, irmãos. Atentai bem, o homem veio a este mundo para evoluir. E o professor Newton sempre fala para mim, professor Júlio, temos que evoluir pelo estudo do mundo de Kardec. Mas eu vos digo, mais do que o estudo, devemos evoluir no nosso coração. Com esse caso, eu encerro o dia de hoje, dizendo a você que essas palavras sirvam para que você tome um passe, durma e reflita, que sempre que você tiver um parente, um amigo ou irmão, que diga, olha, eu acho que a vida para mim não faz mais sentido, olha, a prima tal está pensando em interromper a gestação. Lembre das palavras deste humilde professor que vos diz, nada, absolutamente nada neste mundo é mais importante do que a vida humana. Fiquem com Deus, com o amor de Kardec e até a próxima gravação. Obrigado.
Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que nesse momento vocês fechem os seus olhos, tragam uma imagem do Pai em vossos pensamentos e elevem a eles tudo aquilo que vocês gostariam de pedir nesse momento de amor, de paz e de esperança. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende as suas mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas, experiências de cada dia. Porque diante disso, Pai amado, eu peço que diante da tua bondade infinita, do teu amor dadivoso, tenha de compaixão desses teus filhos que aqui estão nesse momento, rogando a ti a esperança para um dia melhor, a cura para os seus males, para as suas feridas. Sabemos, Pai, que tu entende as dificuldades de cada filho. Que seja abençoado os seus locais de trabalho, os seus lares, seus locais de estudo. Que tudo, Pai, possa estar protegido com a tua bênção e o teu amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos.